Bom, continuando as espécies segurados, nós vamos continuar com o segurado especial. Quem que é esse segurado especial? É o produtor, parceiro, minheiro, o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado que exerçam essas atividades individualmente ou em economia familiar, ainda que eventualmente com o auxílio de terceiros. E aí também vão ser segurados especiais os cônjuges, companheiros e filhos maiores de 16 anos ou a eles equiparados, desde que o quê? Trabalhem comprovadamente com o grupo familiar, certo? E aí a gente pode fazer aqui uma divisão do segurado especial, que ele é uma espécie do gênero trabalhador rural. Quem que é esse trabalhador rural? Ele se subdivide em empregado rural, em empregado, então ele é registrado, em avulso rural, em contribuinte individual ou segurado especial. Aqui a gente já pode adiantar, o contribuinte individual rural é aquele segurado especial, né? Ele tem que ser contribuinte individual que não quer se submeter só ganhar um salário mínimo como segurado especial. Ele quer ganhar a mais. Então, ele vai ser o quê? Um contribuinte individual rural. Ele vai se inscrever e vai pagar a contribuição social. Esse é o conceito que a gente encontra no artigo 11, inciso 7º, da Lei 8.213, que teve muitas alterações e muita, vamos dizer assim, conceituação, adaptação das próprias decisões judiciais na legislação, e inclusive ratificação e retificação, né, por parte do legislador na emenda 103, tá? Então, a gente vai ter essas mudanças, né? Então, voltando, os segurados especiais, conceito dado, são pessoas físicas residentes em imóvel rural ou aglomerado. Isso não estava na origem, ou aglomerado urbano ou rural próximo. Então, antigamente, o segurado especial era aquele que residia no imóvel rural, não no aglomerado urbano ou rural próximo. Tinha que ser no imóvel rural, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, a título de mútua colaboração, mesmo havendo trabalho urbano intercalado, esporádico, sejam em caráter de essencialidade para sua subsistência. Então, veja, a gente vai ver aqui o conceito de economia familiar, e aqui também admitindo-se um trabalho urbano intercalado, que antes não era admitido. Então, ele teria que, para ser considerado segurado especial, teria que todo o tempo estar exercendo essa atividade no meio rural. Não se admitia um trabalho esporádico no meio urbano, tá? E isso foi alterado. O que é esse regime de economia familiar? A atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e é exercida em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Pode ter empregados? Pode, isso também foi alterado, e a gente vai ver isso, que tem um limite de 120 empregados por dia, e aí a gente vai ter uma conta diferenciada para entender isso, tá? Então, essa atividade de economia familiar é todos trabalhando para a própria subsistência. Então, tem que ter esse teor de subsistência familiar, tá? O trabalho é feito para a subsistência. O auxílio eventual de terceiros é aquele exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. E aqui, quando a gente fala em assemelhados, né, atividade rural assemelhada, a gente pode falar do pescador artesanal,
né, assemelhado ao pescador artesanal, porque quem que é segurado especial? Aquele que exerce uma atividade ou em regime individual ou em regime familiar, no meio rural, ou pescador artesanal ou o assemelhado. Quem é esse assemelhado? Aquele que realiza atividade de apoio à pesca e de reparos em embarcações de pequeno porte ou atuando no procedimento do produto artesanal. Esse artigo 11, inciso 7, teve na nova redação, e que essa redação também foi um pouco alterada, da 11.718, define o segurado especial pessoa física residente, aquilo que eu acabei de falar, residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano rural, próximo a ele, coisa que não existia antes. Então, isso foi uma mudança da legislação com base na jurisprudência. Quem que vai ser essa pessoa física residente em imóvel rural ou aglomerado? Ainda que pode ser na condição de produtor. Quem que vai ser esse produtor? Ele pode ser proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meiro, outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade. Que tipo de atividade? Uma atividade agropecuária, e aqui tem um limite de 4 módulos fiscais. É uma medida que consta do artigo 50 do Estatuto da Terra, que corresponde a um número X de hectares. E quem que faz essa misura e vai dizer cada região qual é o valor do módulo fiscal, quantos hectares, vai ser o INCRA, tá? Então, agora, aqui a legislação coloca, para ser segurado especial, esse produtor proprietário, usufrutuário, em área até 4 módulos. Esse valor de 4 módulos, a gente vai ter que analisar no caso concreto, ele não é um número absoluto. E aí a gente já tem uma súmula 30 da Turma Nacional de Uniformização, que ela coloca que, tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta por si só a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada nos autos a sua exploração em regime de economia familiar. Então, vamos supor que seja uma área maior que 4 módulos, mas se ele estiver exercendo este segurado especial, é um segurado especial que é um segurado obrigatório, em regime de economia familiar ou individual, ainda que seja superior a 4 módulos, ele vai ser reconhecido como segurado especial. E a outra atividade é de seringueiro, dentro dessa ótica de produtor, né? Ele que explore a atividade ou agropecuária ou de seringueiro ou extrativista vegetal, tá? E faça dessas atividades seu meio principal de vida. Então, nós falamos do produtor, do pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, e também vai ser segurado especial, a gente já tinha visto, o cônjuge, o companheiro, o filho maior de 16 anos, ou a este equiparado, que comprovadamente trabalhe com o grupo familiar. Aí a gente vai destrinchar cada item desse, então ele vai ser um pouco repetitivo, para a gente ver as nuances que tem aqui. Quem que é esse produtor? A gente já viu, e quem esclarece melhor quem é esse produtor é o artigo 40, parágrafo 1º da Instrução Normativa 77, que eu já tinha mencionado. É o proprietário, o condômino, o usufrutuário, possuidor, assentado, acampado. Vejam que ele coloca o maior número de qualificações que a gente tinha visto na lei. 8.213. Parceiro, meieiro, acomodatário já estavam lá. Arrendatário rural, o quilombola, o seringueiro, o extrativista vegetal, que desenvolve atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira, individualmente ou em regime familiar. Esse é o produtor. Quem que é o parceiro?
aquele que tem contrato escrito de parceria com o proprietário da terra, o detentor da posse, e desenvolve essa atividade, o quê? Agrícola, pastoril, hortifruti granjeira, partilhando lucros ou prejuízos. Então, o parceiro vai ter um contrato, e aí vai disciplinar como é que vai ser. E o meeiro também vai ter um contrato com o proprietário da terra e detentor da posse. E da mesma forma exerce o que? Atividade agrícola, pastoril, hortifruti granjeira, partilhando rendimentos ou custos. O arrendatário, aquele que comprovadamente utiliza a terra mediante pagamento de aluguel, em espécie ou in natura, quer dizer, ou ele paga em dinheiro ou ele paga in natura, com o que ele planta, ao proprietário do imóvel rural para desenvolver essa atividade que a gente está falando, agrícola, pastoril ou hortifruti granjeira. E aqui nós temos a súmula 30 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, que fala, tratando-se de demanda previdenciária, o fato do imóvel ser superior ao módulo rural não afasta a qualificação do proprietário, aquilo que eu já tinha mencionado. A modificação trazida por essa lei que a gente acabou de ver, a 11.718, é extremamente importante, porque a área rural onde o segurado exerce suas atividades não pode ser superior a 4 módulos fiscais. Se for maior, o enquadramento correto desse trabalhador rural será o quê? De contribuinte individual. Mas aqui tem que levar em consideração a própria súmula, tá? Então, o que a gente tem que ver? Os servidores do INSS, eles vão seguir a lei. A lei fala, não pode passar de 4 módulos. Passou de 4 módulos, tem que ser contribuinte individual. E contribuinte individual, nós já vimos que tem que pagar a contribuição social. E aqui a gente vai ver que o segurado especial, ele não contribui. Ou se ele contribui diferenciadamente. Pequena propriedade ou posse rural familiar. Então, o que é essa pequena propriedade ou posse rural familiar? É aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária. É a Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. E não pode ser superior também a 4 módulos fiscais à área rural. Essa atividade rural agroextrativista independe de dimensão da área, né? Quando a gente fala em extrativismo, e como pesca, não vai ter medidas, né, de área. Atividade agropecuária, aquilo que eu falei, em área de até 4 módulos fiscais, se maior, deve ser enquadrado como contribuinte individual, prestando atenção na súmula que diz que esse número não é absoluto, é relativo. Isso significa o quê? Que tem que ser analisado o caso concreto. O conceito de módulo fiscal está no artigo 50 do Estatuto da Terra. E aí, a gente vai aprofundar na questão do pescador artesanal ou assemelhado, né? A caracterização, e aí a gente já vai ver uma caracterização um pouco melhor que a lei, vamos dizer, no regulamento, que é o decreto 3.048, de 99, no artigo 9, parágrafo 14A. Então, esse 14A foi incluído por esta lei de 2009. Então, o pescador artesanal, ele é condicionado à não utilização de embarcação ou à utilização de embarcação de pequeno porte, tá? E aí, o que fala, o que dispõe a Instrução Normativa 77? Que esse pescador na categoria de segurado especial é aquele que, utilizando ou não de embarcação pesqueira, exerce atividade de captura ou de extração de elementos animais ou vegetais que tenham na água seu meio normal, o mais frequente de vida, na beira do mar, no rio ou na lagoa. Vocês vejam que é mais detalhada a explicitação de quem é este segurado especial que exerce a pesca artesanal ou algo similar a isso. A embarcação de pequeno porte ela é definida pela lei da pesca. E aí,
que é? Antes eles falavam baixo calado, hoje eles falam arqueação bruta. Então, essa arqueação bruta, para ser considerado pequeno porte, ela tem que ser igual ou inferior a 20. Se a embarcação tiver arqueação bruta superior a 20 ou inferior a 100, ela é média. E aí o pescador será enquadrado como contribuinte individual. A mesma coisa para o pescador que tiver uma embarcação de grande porte, com arqueação bruta igual ou superior a 100. Tá? Nas atividades de pesca artesanal, de extrativismo, como já foi falado, não tem limite de área. O segurado especial pode exercer suas atividades com auxílio da família, a ser entendida quem? O cônjuge, filhos maiores de 16 anos, ou equiparados. A súmula 59 da Turma Nacional de Uniformização, ela coloca que a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários. E a gente viu que a portaria conjunta do INSS, obedecendo a uma ação civil pública, coloca lá que os seus servidores deverão o quê? Uma vez comprovado o exercício de atividade por menor de 16, ela deverá ser admitida. Quer dizer que hoje já existe existe jurisprudência nesse sentido, e o próprio INSS, em portaria conjunta, né, está admitindo isso, nós já vimos isso. Segurado especial, todos os membros que participam da atividade vão ser também qualificados como segurados especiais, tendo que comprovar a sua participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais do grupo familiar. Então, o filho, a mulher, isso daqui, a esposa, a companheira, sempre é complicado, porque a documentação, e aí depois a gente vai falar sobre provas, com relação à mulher, ela é sempre colocada como o quê? Doméstica. E aí ela, às vezes, vai se valer do quê? Da aposentadoria já obtida, aposentadoria total, né? Uma aposentadoria rural, dita como rural, obtida pelo marido, ela pode ingressar para a mulher como início de prova material, tá? Apesar que isso foi um pouco alterado. Então, essa lei 11.718 e a 12.873, que também alterou alguns dispositivos, melhorando a situação, trouxeram muitas alterações quanto à identificação do segurado especial, que permitem, inclusive, que ele tenha empregados não permanentes, que exerça outras atividades por um determinado período, que more fora do imóvel rural, aquilo que eu falei, do aglomerado. Isso tudo foi conquista jurisprudencial que o legislador acabou trazendo para a norma. Então, hoje, não há mais a exigência do segurado especial ter que residir no imóvel rural. Ele pode morar em aglomerado urbano rural, próximo ao imóvel rural em que exerce suas atividades, tá? O que não era permitido no passado. O grupo familiar poderá se utilizar de empregados contratados por prazo determinado, de trabalhador eventual, a razão de, no máximo, 120 pessoas dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho. Então, a gente vai ver como que é essa disciplina. Então, esse período de 120 dias ao ano não precisa ser em período de safra. Então, pode ser em qualquer período do ano, tá? Antes, só se reconhecia no período de safra. Então, essa lei 12.873 alterou isso. Então, não é computado nesse prazo de 120 dias ao ano o período de afastamento do segurado em decorrência de percepção de auxílio-doença. E aí, como que eu conto esses 120 dias empregado? Quantidade de empregado vezes número de dias. Então, por exemplo, eu tenho uma quantidade de empregados, 6. Quantidade de dias para esses empregados, 20. 10 empregados
12 dias. 12 empregados, 10 dias, 20 empregados, 6 dias, tá? Um empregado poderá trabalhar durante 120 dias, e não precisa ser seguidos, podem ser alternados até completar os 120 dias, certo? A prestação de atividade individualmente ou em regime de economia familiar admite esse auxílio de terceiros. E também, salvo em se tratando de MEI, empreendedor individual rural, a partir de 1º de janeiro de 2018. Inovação trazida pelo artigo 18C da Lei Complementar 123, que foi alterado por outra Lei Complementar 155. Então, o MEI que exerce a atividade de industrialização, comercialização e prestação de serviço no âmbito rural e que possua um único empregado que receba exclusivamente um salário mínimo ou um piso salarial da categoria profissional, ele vai ser considerado segurado especial, certo? Então, essa é uma grande alteração que antes não existia, né? Dúvidas com relação ao segurado índio e boia-fria. Eles são segurados especiais? Então, isso aqui é uma discussão longa na jurisprudência, né? E também na doutrina. Então, o índio, ele pode exercer qualquer atividade econômica remunerada, qualquer segurado obrigatório. Ele vai ser enquadrado, ao ele ser enquadrado, segurado especial, vai caber, né? Vai ser a FUNAI responsável a expedir certidão para comprovação do trabalho nessa condição. Então, o regulamento, o decreto 3.048, ele especifica que, para se considerar segurado especial o índio, a FUNAI, né, vai ter que expedir uma certidão de comprovação do trabalho do índio nessa condição. O boia-fria já teve de tudo. É um termo genérico, qualquer trabalhador rural, né, ele pode ser entendido como qualquer trabalhador rural. Ele é considerado contribuinte individual, trabalha como eventual ou diarista. Mas isso tem também dificultado para ele a comprovação, né? Então, existe uma discussão bem grande como ser contribuinte individual. Ele não vai ter condições de ficar pagando, tal. Então, o início de prova é necessário, ainda que não corresponda a todo o período probando. Então, ele deveria ser enquadrado, e ele é enquadrado como um segurado especial. E aí ele tem que provar, né, que a gente vai ver a questão da prova do segurado especial, como é o segurado especial genericamente. É o tema 554 do STJ. Então, início de prova é necessário, ainda que não corresponda a todo o período probando. Então, aqui está se admitindo aquilo que a legislação exige como contribuinte individual, ele ser considerado segurado especial. Então, súmula 149 do STJ, a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção do benefício previdenciário. Então, deve ter início de prova material. O que seria início de prova material? Então, uma certidão de nascimento, certidão de reservista, um documento da escola, em que vai constar o quê? Lavrador, trabalho no campo. Esse é o início de prova. A certidão de nascimento dos filhos, tá? Então, isso é o início de prova. E quando a gente fala em segurado especial, todos vai ter que ter esse início de prova. Isso foi muito alterado. A gente vai ver que nós tivemos legislação um pouco antes da emenda 103 que alterou isso. E a emenda 103 ratificou, mas ela deu
um prazo maior para haver essa alteração no tocante, não à prova, mas a maneira como que vai ser feita a inscrição desse segurado especial no CNIS, no Cadastro Nacional de Inscrição, tá? Com relação a todo segurado especial, ele vai ter que se cadastrar, tá? Então, isso houve uma alteração. Uma vez que eu não tenho esse cadastro, volta-se ao que se tinha antes, que é a produção de prova. Início de prova material com testemunhal, mas não se pode ter unicamente a prova testemunhal, tem que ter aliada a prova documental. E o juiz hoje, ele tem que julgar baseado nesta início de prova material conjugado com a prova testemunhal, tá? Na redação original de segurado especial, com o advento da Constituição e inclusive da Lei 8.213, o garimpeiro era incluído como segurado especial. Ele foi, a partir da emenda 20, excluído. Então, ele não é mais segurado especial. Ele é um contribuinte individual ou segurado empregado, tá? A única semelhança que ele tem com os trabalhadores rurais é a redução do requisito de idade em 5 anos para obter aposentadoria por idade. Então, segurado especial, ele vai ter 5 anos a menos que é exigido para todos os outros segurados obrigatórios, tá? Então, para eles vai ter 5 anos a menos e nessa de 5 anos a menos é a única coisa que o garimpeiro vai conseguir. De resto, ou ele é empregado ou ele vai ter que ser contribuinte individual. O que não descaracteriza a condição de segurado especial? Então, a própria Instrução Normativa 77 do INSS, ela vem e traz, não descaracteriza a condição de segurado especial, ou seja, mantém-se a qualidade, né, de segurado especial. A outorga, por meio de contrato escrito, de parceria, meação ou comodato, de até 50% do imóvel rural cuja área total, contínua ou descontínua, não seja superior a 4 módulos, desde que o outorgante ou outorgado continue a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. Então, você outorgar 50% para alguém, né, tem que manter essa atividade rural, individualmente ou em regimes de economia familiar, para não descaracterizar a qualidade de segurado especial. Também não vai descaracterizar a condição de segurado especial a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por mais de 120 dias, por não mais que 120 dias ao ano. Então, eu tenho um local rural em que é explorada a atividade turística da propriedade. E lá tem até hospedagem. Então, essa hospedagem não pode ser mais de 120 dias ao ano. Então, pode explorar a atividade turística? Pode. E isso não vai descaracterizar, a não ser que ultrapasse os 120 dias. Outra hipótese é a participação em plano de previdência complementar instituído por entidades de classe. Então, vamos supor que tem a entidade de classe dos ruralistas. Eles podem ter um plano de previdência complementar, e isso não vai descaracterizar a qualidade de segurado especial, tá? A participação como beneficiário ou integrante de grupo familiar que tem um componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial do governo, com exceção do LOAS. Então, por exemplo, alguém que está recebendo LOAS, que é o benefício assistencial de prestação continuada, então ele não vai receber uma aposentadoria de segurado especial, ele não vai poder acumular, tá? Agora,
o fato de ter alguém que recebe benefício não impede o resto da família ser considerado segurado especial, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou vamos supor, algum membro da família deixou de ser segurado especial para exercer atividade urbana. Isso não vai desclassificar ou descaracterizar os segurados especiais da família que exerce essa atividade, tá? Então, súmula 41 da Turma Nacional de Uniformização e o tema 532 do STJ no mesmo sentido. A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica por si só a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto, tá? Então, tem que ser analisado para verificar se existe alguma burla mesmo. Mas o fato de uma pessoa, integrante da família, vamos dizer assim, ele não passa para os outros essa impossibilidade. Ele está exercendo uma atividade urbana, não os outros, né? Então, vai ter que ser visto isso. E aí a gente vai ver a prova da condição de segurado especial. O 195, parágrafo 8º da Constituição, e o artigo 25 da Lei 8.212, eles colocam que o produtor, o parceiro meio, arrendatário rurais e o pescador artesanal, e também os quem exerce essa atividade, contribuirão, ó a palavra, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, vejam bem, quando eu tenho uma comercialização da sua produção, vai se exigir o quê? A aplicação de uma alíquota e vai ter que ter uma contribuição. E aí, o que fala a 8.212, que é a lei de custeio? A contribuição do empregador rural em substituição à contribuição e do segurado especial, referidos respectivamente na linha tal, vai ser de quanto? De 1,2 da receita bruta proveniente da comercialização. Isso significa que quem comercializa vai ter que contribuir. Agora, quem planta ou trabalha no meio rural para a própria subsistência, ele não está comercializando, então ele não vai contribuir. Aqui a previsão é para quem comercializa. E assim mesmo vocês vejam que essa contribuição é bem menor que a contribuição dos outros segurados. Sem contribuição, podem gozar de alguns benefícios previdenciários, vai ter que comprovar o exercício de atividade rural. É isso que a gente já tinha visto. Bom, há pouco tempo nós tivemos uma medida provisória que foi convertida na Lei 13.845 e o artigo 25, parágrafo 1º da emenda, inovaram. Então, o que era antes? Para provar a condição de segurados, você tinha que trazer início de prova material aliado à prova testemunhal, tá? Agora, primeiro de tudo, então, a partir da emenda, e assim mesmo ainda a gente tem algumas, né, inconsistências que a gente tem que ver, vai ter que ter o quê? Um banco de dados público, casos de inconsistências retornam ao modelo anterior. Então, o que é? Todo segurado especial vai ter que se inscrever no CNIS, Sistema de Cadastro de Segurados Especiais, com uma atualização anual. Então, ele vai ter que se inscrever e ele vai fazer uma declaração, essa declaração vai ter que ser de qualquer órgãos públicos elencados, né, que podem dizer que aquele é um segurado. E vai se basear também em órgãos relacionados a justamente esse meio rural, tá? Atualizações extemporâneas, limite até 5 anos contado da data final da revisão anual. Então, vejam bem, tem que se inscrever. Então, por exemplo, o ano de 2021 vai ter que se inscrever até, tem a possibilidade de fazer essa inscrição até para dizer que exerceu atividade rural esse ano, até junho de 2022. Bom, se não fez isso, vai ter um prazo de 5 anos contados da data em que deveria, né, em que tinha o prazo cessado. Então,
De 2021, ele tinha o prazo até junho de 2022. Aí não fez. Então, ele tem um prazo até 5 anos. Caso contrário, não vai ser considerado. Ou vai ser considerado, a discussão será, isso foi um pouco alterado, porque num primeiro momento não seria considerado. Hoje, a obrigação é federal, do CNIS, né, de fazer essa inscrição e ter a inscrição de pelo menos 50% dos segurados especiais. Então, se isso tiver lá, aí sim dá para exigir. Então, isso daí ainda vai ser muito trabalhado. O início de prova, e aí a gente vê como que era no passado e que a gente ainda está utilizando muito isso. Início de prova material contemporânea aos fatos, probando, corroborado por prova testemunhal. Então, documentos devem ser chancelados e completados pelos depoimentos das testemunhas, tanto na via administrativa como na judicial. Então, vai na via administrativa, se traz um documento, é o início de prova material. Você tem que trazer também declarações de testemunhas de que você exercia atividade rural. Hoje não é mais considerado prova material idônea a declaração fundamentada de sindicato. Então, antes considerava-se como prova a declaração de sindicato homologada pelo INSS. Hoje não mais se considera isso, que represente o trabalhador ou de sindicato ou colônia de pescadores, que antes da mudança era aceita quando homologada pelo INSS. Hoje nem se cogita mais deste documento. Súmulas referentes à condição de segurado especial. A súmula número 6, que fala da comprovação da atividade rurícola. A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencia a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui o quê? Início razoável de prova material da atividade rurícola. Então, é aquilo que eu falei. Como que eu vou comprovar o tempo de currícula? Todo o tempo. Ele pode ser, não precisa ser todo o tempo. Então, vamos supor, serviu o Exército em 1970. Então, ele junta um documento lá, que certidão de reservista, em 1970, e está lá, profissão, lavrador. Depois, ele tem, em 1980, o casamento. Na certidão de casamento consta lá, lavrador. 1990, nasceu o primeiro filho, profissão, lavrador. Vem uma testemunha e fala que conhece ele desde 1970, ou conhece ele desde 1960, e que ele trabalhava na atividade rural quando essa pessoa se mudou em 1980. Então, nem foi no casamento. Então, já corrobora aquele período. Aí vem uma outra testemunha, essa testemunha diz que conheceu ele por volta de 1990 e que ele exercia atividade rural. Ele conheceu ele, teve contato com ele na atividade rural até 2000. Então, ele tem uma testemunha que corrobora, que retorna até 1990, e tem uma outra testemunha que pega esse outro período. Então, você não precisa ter todo o período, mas você tem períodos que estão sendo comprovados pela testemunha e pelo início de prova documental. Outra súmula importante, prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos até o advento da 8.213, devidamente comprovada, ou seja, foi na Justiça do Trabalho, reconheceu-se isso, pode ser reconhecida para fins previdenciários. Vejam, é proibido, e a emenda 103 deixou bem claro, que não se admite mais só a prova testemunhal, para qualquer coisa. Tudo tem que ter prova material. Não vale a prova testemunhal. Então, a questão de ter trabalhado no meio rural antes dos 16 anos é admitida, veja que, mas tem que ser comprovada, tá? E isso vai ter que ter prova nos autos. Outra súmula importante é a 577 do STJ.
É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório. O que quer dizer isso? Tem que estar presente o INSS. Então, muitas vezes, há um reconhecimento, e aí não estou falando de segurado especial, estou falando de segurado obrigatório, segurado empregado, que vai na Justiça do Trabalho e faz um acordo. O INSS não estava presente. Então, essa decisão trabalhista pode até valer como o quê? Um início de prova material, mas vai ter que ser produzida essa prova na Justiça, onde se requer o benefício previdenciário nesse sentido, tá? Aqui é a questão de documento, aquilo que eu tinha falado do documento. 149 do STJ a gente já viu, né? A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. A súmula 46 da Turma Nacional de Uniformização coloca que o exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário do trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto. Ou seja, então aquela pessoa trabalhou sempre, traz documentação, traz testemunha, mas ela tem um período registrado no CNIS como trabalhador urbano. Vamos supor que ela tenha trabalhado durante 3 meses, 4 meses. Tudo bem, foi um período pouco e ela retornou, e existe prova de que ela retornou. Não foi que ela trabalhou durante 5 anos. Não existe uma medida, ela tem que ser vista no caso concreto, mas ela tem que ser muito demonstrado que houve um retorno, quer dizer, a pessoa tentou trabalhar no meio rural, no meio urbano, não conseguiu, ou ela estava sem receber nada, não conseguia algum dinheiro por algum motivo no meio rural e foi trabalhar no meio urbano, tá? Então, tem que ser sempre, como a própria súmula diz, condição que deve ser analisada no caso concreto. Outra súmula, a súmula 14 da Turma Nacional, para concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. Então, aquilo que eu já mencionei, se eu tenho documentos que são de pequenos períodos, eles devem ser corroborados com boas provas testemunhais, convincentes, de todo o período que está se querendo reconhecer. E aí, depois a gente vai para o facultativo.